E é assim então que nós recebemos o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, que lançou candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. A eleição para a presidência da Câmara e do Senado acontece nesse sábado, dia 1º de fevereiro. Nós vamos fazer cobertura aqui na Revista Oeste, desde antes, eu vou estar aqui antes, durante e depois. E eu queria já começar, Marcel, boa tarde em primeiro lugar, obrigado por estar aqui. Eu deixo claro que o convite é para todo aquele que quer falar. Então, se o Hugo Motta, que não precisa, quiser, o espaço está aberto também. E o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, é uma coisa que eu já discuti com o Girão, com o Marcos Pontes, no caso do Senado. Pessoalmente, eu como eleitor, eu não sou estrategista político, não jogo xadrez 4B, não sei jogar nem dama direito. Como eleitor, eu penso que o meu representante, ele tem que jogar aberto comigo, ele tem que dizer em quem vota. Então já começa que é errado, no meu sentido de ética e moral, ter uma eleição secreta para esse cargo. E segundo, ao que parece, é que os próceres da direita no Brasil estão contando com uma vice-cadeira de uma vice alguma coisa, e assim contando com a diarreia do presidente da Câmara dos Deputados, para que, durante o seu surto de diarreia, eles assumam a presidência e tragam liberdade aos presos políticos do 8 de janeiro. Como é que está sendo essa candidatura, Marcel, e com essa paisagem desenhada de que o Hugo Motta já está eleito? A gente viu a pizzada aqui em São Paulo, não poderiam ter escolhido comida melhor, tudo acaba em pizza. Eu queria ouvir de você como é que está aí o seu feeling para sábado. Pavinato, obrigado em primeiro lugar, não pelo convite apenas, mas pelo trabalho que vocês fazem aí, incrível, e o tanto de pessoas que estão acompanhando é prova disso. Você falou que o Hugo Motta está convidado também a dar entrevista. Quem sabe você podia sugerir um debate. Não vi até agora essa sugestão ser feita por nenhum meio de comunicação. Por que não um debate com o Hugo Motta e com o candidato da extrema esquerda, do PSOL, e da mesma forma no Senado da República? Acho que seria muito bom, até para poder esclarecer isso que você disse, porque fé eu tenho em Deus. Agora, os acordos que estão sendo construídos e que estão sendo anunciados são bastante contraditórios, porque na oposição se diz que vai acontecer isso que você falou, né? O presidente passa mal, acontece alguma coisa que ele não pode tocar, e isso nunca aconteceu, quem sabe até aconteça, mas dessa forma como está sendo anunciado, nunca vi, né? Do vice-presidente ter esse poder de pauta para pautar algo tão importante que é a anistia dos perseguidos políticos, dos presos políticos. Nem o presidente anterior, Arthur Lira, teve esse poder, porque ele voltou atrás várias vezes, interrompeu inclusive o trabalho na CCJ, que ia aprovar a anistia lá para poder ir para o plenário, e criou uma comissão especial atrasando o processo. Então aí também já entra o argumento contra aquela história de as comissões são muito importantes. Sim, tínhamos uma comissão importantíssima que era a CCJ. Sim, Carol de Tone fez excelente trabalho e avançou com várias matérias. Nesse ponto específico, que não foi por culpa dela, o presidente da Câmara dos Deputados interveio e atrasou todo o processo. E é ele quem está também dando toda legitimidade à candidatura de Hugo Motta. Então, na direita ou na oposição, há quem diga que vai ser pautado pelo vice-presidente a questão da anistia. E no governo, um vice-líder do PT, o deputado lá de Minas Gerais, Rogério Correia, anunciou alto e bom tom que o PT vai apoiar o Hugo Motta porque não vai ser pautada a questão da anistia. Então, em quem a gente acredita? E tem outra. Quando o PT está junto no acordo, eu passo longe, porque não dá para confiar, a gente já sabe disso. Então, por esse motivo e tantos outros, sou candidato à presidência da Câmara, vim trabalhando junto com a oposição desde o ano passado, sem a menor vaidade, para buscar uma candidatura que unisse toda a oposição. Até lançarmos a nossa candidatura e também a do senador Eduardo Girão no Senado da República, não houve, infelizmente, né, essa disposição da oposição em montar uma candidatura, mas também não houve disposição para claramente dizer quais são os acordos. Então eu não consigo confiar em acordos que não são claramente expostos pelo próprio candidato. E aí, te devolvendo a palavra, Pavinato, talvez a ideia de um debate fosse a mais ideal, porque
eu poderia ter a oportunidade de ali de perguntar ao Hugo Mota, escuta, qual é a sua posição sobre o impeachment de Lula? Sou a favor, qual é a sua? A sua opinião sobre a anistia aos perseguidos políticos, que nem deveriam ser anistiados na sua maior parte porque não cometeram crimes, certo? A minha opinião é por anistia. E a sua? Combate aos abusos de autoridade do STF. A minha opinião é abrir a CPI imediatamente, investigar e punir. Qual é a sua? Infelizmente, não me parece que vão aceitar, mas a proposta está aí, está feita e a ideia passada para ti. Está na mesa. Pois é, tem 2 minutos, deputado. O Diego quer lhe fazer uma pergunta. Diego. Claro. Marcel, muito boa tarde. Um prazer falar contigo novamente aqui na Oeste. Parabéns pela coragem de lançar uma candidatura claramente de direita à presidência da Câmara dos Deputados, mesmo a direita que teria condições, diante do seu número de parlamentares, de criar uma candidatura com musculatura que tivesse chance de prosperar no pleito. Marcel, você tocou no ponto do impeachment do presidente Lula. Tem um grande pedido de impeachment sendo articulado nesse momento na Câmara dos Deputados. Você acredita que, com todos os fatores que nós temos hoje, muito semelhantes inclusive aos fatores que conduziram ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, crise econômica, falta de apoio dentro do parlamento, a sociedade desaprovando o governo, você acredita que numa eventual presidência do Hugo Mota esse pedido de impeachment tem chance de prosperar, de pelo menos o processo ser iniciado? Diego, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, tem chance com qualquer presidente da Câmara, que não seja alguém, talvez, de extrema esquerda, mas também nunca vai chegar lá, né? Eu espero, pelo menos, que a Câmara não cometa esse desatino. Mas se há uma chance com o Hugo Mota, se ele for eleito, e nós vamos continuar buscando assinaturas para o impeachment do Lula nessa nova ilegalidade, esse novo crime de responsabilidade cometido que foi em relação ao pé de meia, com uma eleição minha, terá certeza o brasileiro de que o impeachment será pautado. Até porque eu já assinei outros pedidos de impeachment anteriores, estou assinando esse também, e seria absolutamente incoerente se eu, como presidente da Câmara, não despachasse esse processo para uma comissão especial, como obriga a Constituição. Então, pode ter uma chance com o Hugo Mota? Pode. É muito difícil, ele é da base do governo, ele é dos partidos republicanos, aliás, tem apoio do PT. Eu diria que as chances são remotíssimas. E por isso que ainda fica mais incoerente a gente buscar assinaturas para impeachment, levar o povo para a rua, enquanto gente que é da direita vota numa pessoa que claramente terá enormes dificuldades em pautar um processo desse. Então, sem dúvida nenhuma, se eu for eleito, e por isso eu estou pedindo votos, meus colegas, vamos pautar o impeachment do Lula e vamos continuar fazendo toda a movimentação necessária para que esse desgoverno seja abreviado, porque já não deveria nem ter aguentado esses 2 anos. Foi na base justamente da mentira, da perseguição, do fim das manifestações de rua que Lula se manteve no poder até agora. Se não fosse isso tudo, já teria caído. Vamos fazer uma casadinha, professor Suano, para a gente encaminhar? Professor Marcelo. Marcel, boa tarde. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Eu já falei isso uma vez, vou repetir. Você é um dos poucos tribunos que nós temos de verdade, uma das poucas esperanças de liderança política concreta no país, para agora e para o futuro. Minha pergunta vai ser muito direta. Você se candidatando, você é alguém que dá oposição e que certamente é o que todos estão dizendo aí, que a vitória já está sendo dada para o Hugo Mota. Qual é a condição concreta que nós temos, depois dessa eleição do Hugo Mota, de que ele possa ouvir a oposição ou que a tua candidatura possa dificultar o diálogo com o Hugo Mota para as outras pautas que virão, se porventura você perder? Porque eu ainda tenho esperança, né, sei lá, de que alguma coisa aconteça no Brasil. A gente tem que acreditar em milagre, que é o que nos resta. Mas qual é o dado concreto de que ele possa prejudicar a oposição? Excelente pergunta, obrigado, professor Marcelo Suano. Inclusive, vou fazer um merchan aqui, peguei da minha biblioteca aqui do gabinete, o livro de sua autoria, Como Destruir um País, que eu tive a honra de escrever uma recomendação na sua orelha. E traçando até um paralelo com a própria Venezuela, antes de responder objetivamente a tua pergunta sobre o que pode acontecer com a oposição, a gente lembra que a Venezuela teve um processo em que a oposição boicotou o processo eleitoral, e acabou dando mais poder ainda para o regime. E aqui nós não estamos boicotando, mas estamos já antecipadamente dando mais poder para o regime, apoiando um candidato que é do regime. Por exemplo, dizem que
mais um desses acordos que só se sabe, né, de conversa de bastidor, não tem nada escrito no papel, não se vê o presidente, o candidato a presidente, Hugo Motta, com clareza anunciar isso, mas dizem que o PL ficaria com a primeira vice-presidência pelos próximos 2 anos e o PT indicaria 2 membros para o Tribunal de Contas da União. Sinceramente, isso é um péssimo de um acordo, se for realmente dessa forma. Porque se o PT vai indicar 2 membros do Tribunal de Contas da União, que fiscaliza as contas do Poder Executivo, as chances serão ainda menores de, no futuro, nós termos uma fiscalização séria sobre o governo do Lula. Basta lembrar que as pedaladas da Dilma foram consequência, ou melhor, o impeachment da Dilma foram consequência de um relatório feito no Tribunal de Contas da União pelo ministro Augusto Nardes, que identificava as pedaladas fiscais. E agora a questão do pé de meia igualmente surge de um relatório do ministro Augusto Nardes, o mesmo Augusto Nardes, no Tribunal de Contas da União. Mas ele logo se aposenta. E aí o PT vai indicar, segundo dizem nos bastidores, não 1, mas 2. Então, enquanto alguns conquistam cargos, o PT conquista poder. E esse é um problema da direita que nós vemos acontecer com muita frequência. Se negociam cargos, se negociam espaços políticos que são temporários, enquanto a esquerda vai conquistando poder, que é o que realmente interessa na política. Então, Marcelo, pode ser que a gente tenha alguma espécie de retaliação. Na minha opinião, eu sou da mesma opinião do Pavinato que ele falou antes, que não se negocia com o abusador, não se negocia com quem está cometendo ilegalidades. E, infelizmente, o que nós vimos, eu fui muito respeitoso antes de lançar a candidatura com o candidato Hugo Motta. O que nós vemos é que tanto o Hugo Motta como o Davi Alcolumbre, lá no Senado, são parte desse problema, porque permitiram que se chegasse até o ponto de um deputado federal como eu ser indiciado por utilização da tribuna. E aí ficaram indignados. Mas esse é o fim da linha. E já se está ultrapassando o fim da linha, porque o STF, inclusive, concordou com esse, não com o indiciamento ainda, mas com a investigação. Eles permitiram chegar a esse ponto. Como confiar que, de fato, eles vão fazer regredir isso e que os abusos de autoridade também sejam punidos? É muito difícil. Então, eu estou fazendo a minha parte, eu não estou preocupado se vai haver retaliação. A minha situação já é de absoluta insegurança, aliás, de toda a oposição no Brasil. Qualquer um de nós pode sofrer a qualquer momento por qualquer justificativa esdrúxula, mentirosa, busca e apreensão, daqui a pouco ser mandado até para a cadeia. Eu estou aqui para lutar pela liberdade de todos, e não estou aqui para cuidar de assuntos pessoais meus, o que seria muito mesquinho da minha parte. É para isso que estou na política. Se não fosse para isso, eu estaria fazendo outra coisa da vida, não seria deputado federal, muito menos colocaria a cara para bater para ser candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Ao contrário da Cláudia Raia, a gente não tem o que vibrar hoje em dia, né? A gente está numa ausência de vibração, a Cláudia Raia com 17, a gente com nada. Eu concordo com esse ponto. A gente não pode transformar uma esperança em vice-esperança. Porque apostar em vice-liderança, em vice... A gente está fazendo uma vice-esperança. Luiz Arthur Nogueira. Deputado, boa tarde. Vamos falar de uma esperança maior, 2026. A gente tem visto PL, Valdemar da Costa Neto, Jair Bolsonaro apoiando o Centrão. Davi Alcolumbre, Hugo Motta, Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Pergunta ao senhor, há alguma esperança de em 2026 o Centrão, com o peso que tem, estar com a direita na eleição presidencial? Ou corremos o risco de em 2026 o Centrão dar uma rasteira na direita e ficar com a esquerda? Só para citar um exemplo, o Kassab hoje é Lula em Brasília, é Tarcísio em São Paulo. Com quem estará o Centrão em 2026, deputado? O Kassab é Kassab, o Centrão é Centrão. Eles estarão do lado de quem for mais benéfico para os objetivos de curto prazo deles. Ponto. A gente vê, inclusive, manifestações do Kassab mais recentes, agora, de hoje ou de ontem, eu vi na mídia há pouco, dizendo que o governo está muito mal, enfim, ele que tem um partido que é base do governo e tem vários ministérios, né? Então, nós vamos viver sob essa incerteza, sob o controle do Centrão, ao longo dos próximos 2 anos, se não tomarmos uma atitude, como eu estou tomando aqui, mais drástica, né, de colocar um posicionamento firme, por exemplo, contra os abusos de autoridade e encarar realmente de frente aquilo que nós temos de encarar. Eu tenho uma preocupação grande porque me parece que as pessoas não têm muita memória. O Arthur Lira era presidente da Câmara quando o Daniel Silveira foi preso. Ele trabalhou pela prisão do Daniel Silveira. O Arthur Lira era presidente da Câmara
quando nós quisemos, aliás, primeiro o Rodrigo Maia, depois o Arthur Lira, Rodrigo Maia quando o Lula foi solto e o Arthur Lira depois quando nós tentamos instalar a PEC pela condenação, pela prisão após condenação em segunda instância, e nenhum dos dois realmente ajudou, apesar do apoio que a direita tinha dado em massa nas candidaturas à presidência de ambos. O voto impresso foi enterrado na presidência do Arthur Lira e porque ele decidiu trabalhar pelo enterro do voto impresso, depois de os ministros do Supremo Tribunal Federal terem vindo fazer pressão, inclusive aqui na Câmara dos Deputados, sobre os líderes partidários. Então é preciso ter memória. Todos os acordos que são feitos hoje, eu lamento dizer, eles podem me cobrar, quem sabe daqui a meio ano, um ano, tomara que eu esteja super enganado, apesar de, nas vezes passadas, ter concorrido e só ter visto pessoas arrependidas de não terem votado em mim. Quem votou em mim, ninguém se arrependeu. Todos que não votaram em mim, com quem eu conversei, se arrependeram porque não teve o cumprimento das promessas feitas. E, repito, quando o PT tem acordo de um lado e a direita tem acordo do outro, qual é a garantia de que realmente as coisas vão andar para o lado que a gente quer que elas andem? Então, infelizmente, nós estamos nessa situação muito ruim, hoje no Brasil também, fruto de alguns desses acordos construídos no passado, mas a mensagem que eu tenho para deixar para todos que nos acompanham é que ainda há chance de reverter isso. Até sábado você pode pedir para o seu deputado votar em mim para a presidência da Câmara dos Deputados e no senador Girão para a presidência do Senado da República. Aliás, lá tem outras opções também, até onde eu sei, o senador Marcos Pontes também é candidato lá. É óbvio que minha preferência é pelo meu candidato do Partido Novo, mas respeito muito todos aqueles que estão colocando contra esses acordos, que, repito, tomara que eu esteja errado, mas até hoje, lamentavelmente, sempre estive certo quando alertei que esses acordos não vão ser cumpridos no futuro.